Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos responder algumas questões de concurso público das áreas das análises clínicas. Quer passar? Então assiste! Logo de início eu peço para você se inscrever no nosso canal, nesse botão vermelho que aparece logo embaixo do vídeo, marque esse sininho também, para que você tenha acesso sempre que a gente tenha um vídeo novo no nosso canal. E hoje eu vou comentar algumas questões do concurso promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares através do edital número 3 de 2018. A banca que realizou o concurso foi a CESP-UNB e essa prova foi para o cargo número 3, Biomédico. Eu vou deixar um tempinho entre as questões, em torno de 16 segundos, que é o tempo ideal para que você acerte a responder essas questões durante o período do concurso. Tente ver se você acerta ou erra. Como todas as questões de CESP-UNB, é uma prova de verdadeiro ou falso. Você terá 16 segundos para testar junto comigo. Depois eu faço o comentário. Questão número 42. Em uma reação imunohistoquímica direta, o corte de tecido é incubado com anticorpos primários que estejam ligados a um marcador. Para a observação desse tipo de reação, faz-se necessário o uso de microscópio óptico. Nesse caso, trata-se de uma questão verdadeira. Realmente, em uma reação de imunohistoquímica direta, você tem um corte de tecido imunohistoquímico, uma reação imunológica com processo de visualização química em um tecido histoquímica. Essa reação direta, você tem um corte do tecido fixado em uma lâmina e você utiliza apenas um anticorpo já marcado com a enzima que vai reagir com o substrato e você consegue visualizar se houve marcação ou não no tecido. Nesse caso, a questão fala: imunohistoquímica direta, o corte do tecido é incubado com anticorpos primários, certo, que estejam ligados a um marcador. Beleza, e esse marcador no caso é uma enzima, um anticorpo conjugado. Para a observação desse tipo de reação, faz-se necessário o uso de microscópio óptico. Com certeza, uma reação de imunohistoquímica, a visualização do tecido marcado ou não marcado, ela é feita em microscópio óptico. Então essa questão está completamente verdadeira. Agora vamos à questão número 43. Os retrovírus, que são capazes de interromper a síntese de alguns genes, consistem em agentes de doenças autoimunes que podem se integrar definitivamente ao genoma das células do hospedeiro, ocasionando falhas na diferenciação celular. Essa questão é também verdadeira. Os retrovírus são vírus de RNA e eles têm a capacidade de interromper a síntese de alguns genes, sim. Alguns desses retrovírus estão associados a doenças autoimunes, por exemplo, o HTLV está associado a alguns casos de tiroidite de Hashimoto. E como vocês estão vendo nessa imagem aqui, esse vírus de RNA, ele invade a célula, libera seu material de RNA no citoplasma. Esse material, ele, através da enzima transcriptase reversa, é montado uma fita de DNA complementar e esse DNA complementar do vírus, ele pode sim se integrar definitivamente ao genoma das células do hospedeiro. E isso, uma vez que esse material genético está junto do material genético do hospedeiro, pode interferir em vários processos celulares. Então essa questão número 43, ela é verdadeira. Questão número 63. Em se tratando de hepatite B, os marcadores sorológicos HBsAg negativo, anti-HBs positivo e anti-HBc positivo sugerem imunização do indivíduo por vacina.
Essa questão ela é falsa. Se a vacina é um imunobiológico que apenas contém o antígeno HBs, ela só vai induzir o indivíduo a produzir células de memória que secretarão quantidades constantes de anticorpos contra o antígeno que foi introduzido no indivíduo. Então, nesse caso, o indivíduo vacinado, apenas o marcador que ele vai possuir é o anti-HBs. Então, essa questão ela é falsa por esse motivo. Indivíduo vacinado, o único biomarcador de hepatite B que pode ser detectado no soro do indivíduo é o anti-HBs. Nessa situação apresentada com anti-HBs e anti-HBC, nós teríamos um indivíduo com ou cura ou infecção crônica, dependendo da situação. Agora vamos para a questão número 77. Para a dosagem de glicemia, utilizam-se tubos de coleta com citrato de sódio. Essa questão é falsa. Para a dosagem de glicemia na rotina laboratorial, nós temos duas opções. Se eu vou processar essa amostra com brevidade, eu posso coletar em um tubo seco com um gel separador, centrifugo e retiro o soro para poder fazer a dosagem da glicose. Se eu vou demorar até fazer esse procedimento, geralmente eu posso utilizar um tubo com anticoagulante, só que nesse caso é aquele tubo cinza com fluoreto de sódio. Atualmente os fabricantes eles produzem um tubo que contém fluoreto de sódio e EDTA. E eles já foram validados, são bons tubos para dosagem de glicose, lactato e hemoglobina glicada, quando eu preciso transportar a amostra. Então, nesse caso, essa questão ela é falsa por isso. Não utilizo tubo com citrato. Ou eu utilizo um tubo seco, com gel separador ou sem gel separador, mas quando eu vou fazer a dosagem rápida, logo, ou eu uso um tubo com fluoreto de sódio, quando eu vou fazer uma dosagem de glicose mais demorada. E a última questão que eu vou corrigir dessa prova é a questão número 80. A esterilização pelo calor seco com o uso de fornos envolve a desnaturação proteica, a coagulação de proteínas e enzimas e a fusão de lipídios da membrana celular. Pelo calor úmido, com o emprego de autoclaves, a esterilização ocorre com um processo de oxidação, havendo a necessidade de temperaturas mais elevadas. Essa questão é falsa. Quando você tem a utilização de um forno, que a única característica utilizada para esterilização é a temperatura, você precisa de temperaturas mais elevadas do que quando você combina temperatura, umidade e pressão. Então, nesse caso, essa questão é falsa por isso. Quando você utiliza autoclave, você precisa de temperaturas mais baixas, porque você tem a pressão auxiliando a destruir todos os micro-organismos. Nesse caso, só para você ter ideia da diferença, o ideal para esterilização em estufa é você deixar a 170 graus por 1 hora. Com a autoclave, basta 15 a 30 minutos a 121 graus Celsius. Então veja, a temperatura ela é menor. Lembrando que eu preciso que essa minha autoclave esteja pelo menos 1 atm a mais. A pressão natural no planeta Terra, a pressão atmosférica, ela é de 1 atm. Então quando eu coloco o meu material para esterilizar dentro da autoclave, ele já está em uma pressão de 1 atm da superfície terrestre e eu adiciono mais 1 atm. Então eu tenho ali, na verdade, 2 atm de pressão, mais essa temperatura aqui de 121 graus Celsius. Então, durante 15 a 30 minutos, nessa temperatura com 2 atm de pressão, eu já consigo esterilizar. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal para ficar sabendo de todos os vídeos que eu publico. E concurso público é o seguinte: estudo, treino e perseverança.
Fique tranquilo que se você não passou, um dia vai passar. Vai dar certo.